Olá, tudo bem? Então vamos ao nosso módulo que fala especificamente da natação. Eu acho que mais importante do que a gente saber quais são as provas, as siglas e tudo mais, é a gente entender sobre o processo, né? Porque se você está fazendo esse curso, é sinal que você quer melhorar o seu conhecimento sobre esse tema em específico ou a sua atuação prática, né? Então eu acho que essas duas coisas são aí de grande valia e esse é meu objetivo aqui nesse curso, né? Bom, falando da natação, vamos imaginar agora uma situação. Um deficiente visual é uma criança de, vamos colocar aí, 8, 9 anos, que adentra a sua academia, o seu clube, a sua aula de natação e ela tem deficiência visual, é uma criança cega e ela quer começar a natação. E você já imaginou quais seriam as dificuldades? Como que poderia acontecer esse processo de adaptação? Então, se você segue uma linha de iniciação à natação por etapas, ou uma questão mais lúdica envolvida na sua aula, você vai ter que pensar em todas essas etapas que você já segue no convencional, ou as atividades lúdicas que você também faz com as crianças e como você vai adaptar para ela conseguir participar da sua aula. Algumas atividades vão ser difíceis, por exemplo, atividades lúdicas que a criança precise buscar objetos na piscina, né? Toda criança gosta de, por exemplo, mergulhar e procurar bolinhas de gude, né? Ou procurar uma bexiga, procurar um objeto em EVA que você recortou de um determinado formato, né? Então essas atividades, não que elas sejam impossíveis, mas você vai ter que repensar como vai ser a participação deles. Vamos imaginar essa brincadeira da bolinha de gude, onde você divide eles em grupos, todo mundo começa juntos e quem acabar primeiro ganha. Nessa atividade, se esse deficiente visual tiver incluído ali, tentando participar, ele vai levar desvantagem, né? Porque ele vai perder mais tempo para buscar as bolinhas, né? E se você excluir, não vai ser algo interessante, né? Pensando no processo de iniciação. Agora, cabe você adaptar. Como que eu posso fazer? Eu vou vendar os olhos de todos os participantes para eles vivenciarem como é a vida e como está sendo difícil essa atividade para aquele deficiente, ou eu vou vendar apenas uma pessoa do outro time, é, eu vou explorar que ele busque essas bolinhas com os pés, né? Então eu posso fazer isso também, usando esse exemplo da bolinha, posso fazer essa atividade que ao invés deles mergulharem, eles vão ter que buscar as bolinhas com os pés, né? E aí o deficiente visual vai conseguir participar. As etapas do processo de iniciação à natação são as mesmas, né? Pode ser que demore um pouco mais em cada uma delas, como por exemplo, vivenciar a piscina, explorar a piscina. Então eu vou começar na primeira aula, deixando esse aluno é, explorar a borda da piscina, o que são as raias, como que se tem escada ou se não tem na piscina, se existe uma rampa. Então é muito importante que o deficiente visual ele explore o ambiente aquático, a piscina que você tem, e ele vai se sentir muito confortável se você fizer isso na primeira aula, tá? Então fica aí a nossa primeira dica. Primeira aula, explore o ambiente, explore a piscina, vá junto com ele, principalmente se você estiver atendendo individual, você vai ter esse tempo para deixar ele explorar a piscina, a profundidade, as texturas das piscinas, né? Como que é a lateral, como que é o fundo, se tem uma diferença ali no fundo. Por mais que ele não vá ver a diferença entre as cores, você pode explicar que as raias embaixo, elas têm uma coloração diferente. Às vezes o azulejo ou o fundo da piscina tem uma textura diferente, então você aproveita para explicar isso para ele. Quanto mais você fizer esse tipo de atividade, você não vai estar perdendo tempo. Na verdade, você vai estar ganhando, porque na segunda aula ele já vai chegar sem aquele medo, ele já vai ter na sua cabeça um conhecimento, vamos dizer assim, um 3D, né, de como que é a piscina. É claro que alguns deficientes vão demorar mais tempo para fazer esse mapa mental e conseguir aí entender como que essa piscina, o tamanho dela, as proporções e como que ele pode
explorar, tá bom? Então fica aí essa primeira dica com relação à natação, tá? Os deficientes podem ter medo de água? Claro que podem, né? Então eles podem ter aí medo de colocar a face dentro da água. Esse também vai ser um desafio. Aprender a soltar bolinhas, né? Do mesmo jeito que você faz com o aluno que enxerga. É claro que algumas atividades você vai ter que, como se diz, descrever melhor para ele, tá? Pessoal, uma outra curiosidade que eu lembrei aqui. Os deficientes visuais, eles também têm curiosidades. Então, por exemplo, ele não enxerga, né? Nunca enxergou, mas ele às vezes te pergunta sobre cores. Que cor que é essa raia? Aí a gente para pensar, mas como assim ele quer saber? Porque a vida inteira alguém falou para ele que o céu é azul e que o sol é amarelo, né? Então, o que ele tem como objetivo? Fazer comparações, né? Do tipo, então quer dizer que isso aqui também é azul, é da mesma cor do céu. Então eles fazem esse tipo de pergunta, tá? Então não fiquem assim sem graça, se eles fizerem, responda, tá? Essa questão das cores aí, principalmente, tá? É, então esse processo de iniciação é o mesmo. O processo de perder o medo do meio líquido pode ser um pouquinho mais demorado também, principalmente se forem adultos, tá? Imagina uma pessoa adulta que nunca fez aula de natação, sempre foi cega e agora ela está tendo oportunidade. Então é normal que ela tenha um pouco mais de receio. Ela demore um pouco mais para fazer a flutuação, para perder o medo. E uma dica que eu dou para você é retire os instrumentos, os objetos aos poucos, né? Então ela vai começar ali fazendo uma flutuação com 2 espaguetes e um flutuador entre as pernas e mais o auxílio do professor. Depois você vai tirando um flutuador, um espaguete, mantenha o seu auxílio. Depois você retira. Então, gradativamente você vai retirando as ajudas, né, os auxílios e fica ali muito legal esse processo de iniciação. Bom, ele vai aprender a se deslocar, vai aprender a correr na água para frente, para o lado, ele vai aprender a flutuar. Então, essas todas são etapas que você tem que vencer com o seu aluno. E não é porque ele, às vezes, parou, emperrou em uma delas, que você precise ficar só batendo naquela tecla. Você pode variar atividades e ele vai gostar, tá? Quando ele teve, por exemplo, medo de colocar o rosto dentro da água. E se você ficar toda a aula insistindo naquilo, pode ser que ele pare, crie um bloqueio, né? Então explore outras atividades que não precise colocar o rosto na água. Daqui a algumas aulas você volta naquele conteúdo e você vai ver que a resposta dele já vai ser diferente, porque ele já tem uma outra vivência, ele já está mais adaptado ao meio líquido, né? Então fica essa dica também para você. E aí você pode ter o objetivo de iniciar os nados. Então você pode utilizar o mesmo método que você utiliza de ensinar a pernada, ensinar as braçadas, depois juntar tudo para ensinar o nado propriamente dito, com coordenação, com respiração. Então, não é um curso especificamente de natação, né? Então você pode adaptar a sua metodologia. Agora, o que eu queria é que você facilitasse, né, esse processo utilizando a sua metodologia que você já utiliza com seus alunos convencionais, tá? Agora, e o momento que ele começar a nadar, como eu vou fazer para ele se situar ali na raia, né? Então você pode usar como referência as próprias raias, o contato dos braços nessa raia. Então você vai fazer vários exercícios e atividades que ele vai entender a largura que ele tem para fazer a atividade. No toque lateral ali na raia, ele vai perceber que ele tem que voltar mais para o centro. Então, isso tudo vai ser gradativamente iniciado para que ele, no futuro, consiga nadar de maneira aí reta, né? Sem ficar indo para um lado para o outro. Então, isso aí também vai ser um processo. Mas aí todo mundo me pergunta, professor, e no final? Como eu vou fazer para ele saber que ele está chegando no final? E é claro que quem já entende um pouquinho de natação sabe que existe um objeto, né?
um instrumento utilizado pelos técnicos, o tupper, né? Que seria o quê? É uma haste de metal. Muitas pessoas fazem adaptações ali daquele pau de selfie e retira a parte da frente e coloca-se uma bolinha de tênis, uma bolinha de isopor ou uma espuma que qual vai ser esse objetivo? Para que serve, né? Isso. Essa pessoa vai ficar do lado de fora da piscina. Quando o deficiente visual estiver se aproximando, você vai encostar nele esse objeto. Por isso que tem que ser um objeto que não seja pontiagudo ou muito rígido, que vai machucar esse aluno. Mas o objetivo desse objeto é o aluno percebeu esse contato, ele sabe que tem ali, por exemplo, 3 metros para ele chegar na borda da piscina, 2 metros. Você vai treinar isso e combinar isso com o seu aluno. Quantas braçadas ele tem que fazer para chegar na borda da piscina? Isso vai ter que ser calculado, né? Então você vai tocar nele e falar, ó, a partir do momento que eu encostei em você, conta aí quantas braçadas. 1, 2, 3, chegou. Então isso vai ser treinado também, faz parte do treinamento da natação, mesmo que seja de maneira iniciante, tá? Então você tem que treinar e você também precisa treinar. Porque imagina, você está do lado de fora da piscina e você quer ajudar o seu aluno. Só que aí você tenta encostar esse objeto na mão dele. Então não é o melhor local para você encostar. Por quê? Durante o movimento que ele está fazendo do nado, pode ser que você erre o seu alvo, né? Então não coloquem como objetivo as mãos ou braços. Daria a dica para vocês, cabeça ou tronco, né? Costas, por exemplo. E então você combine isso. Ó, vou tocar na sua cabeça, vou tocar nas suas costas sempre. Isso tem que ser treinado entre técnico e atleta, tá bom? Pessoal, então ele sabe que está chegando na borda da piscina. E aí, dependendo do nado que ele está fazendo, ele vai ter que fazer a virada olímpica, ele vai ter que tocar na borda da piscina ou ele vai ter que chegar, né? Então, isso tudo aí são etapas do processo de iniciação. Beleza? Então, falamos do processo de iniciação, falamos de algo específico que são, né, as viradas e chegadas para os deficientes visuais, tá bom? E agora, para fechar nossa aula, eu queria falar para vocês que quanto mais vivência os alunos têm no processo inicial, mais fácil vai ser o ensino dos 4 estilos. Porém, na minha humilde opinião, os 4 estilos não são apenas o objetivo nosso de ensinar a natação, né? Sabemos que o ensino da natação vai muito além dos 4 estilos. Então, os 4 estilos são ainda uma parte da natação. Você pode trabalhar muito atividades lúdicas, gincanas, atividades de procurar objetos, atividades, nados adaptados, onde você, por exemplo, faz uma parte do nado e ele faz a outra, tá? Então isso tudo pode engrandecer muito e fazer com que o seu aluno tenha muito gosto pela natação, né? Adquira esse prazer em nadar. Então aí eu vou deixar algumas atividades aqui abaixo para vocês exemplificar, né? Para não ficar só uma aula teórica, tá bom? Então muito obrigado aí você que está nos acompanhando nesse curso. Espero muito que você esteja gostando. Deixe o feedback aqui para a nossa equipe e um prazer estar com vocês.